Bom dia, né, a todos. E a dona Luziene, que é a bendita fruta, pelo visto, hoje, na nossa aula. Gente, a gente passou pela fase de pré-projeto, né, até o momento. Vocês entregaram lá as atividades, tanto no AVA EAD quanto no presencial. E a gente já vai iniciar agora as etapas de execução do que foi planejado no pré-projeto. A função do pré-projeto é essa: é você ter uma linha de tempo e metas para você alcançar com o objetivo de ter o seu projeto final prontinho, tá bom? Então, hoje a gente vai iniciar falando de um tema que talvez alguns de vocês já conheçam e que talvez tenha alguma prática, mas que é fundamental para a construção de qualquer trabalho. Conclusão de curso, especialmente, artigo científico, qualquer tipo de trabalho que vai ser escrito, necessariamente você precisa passar pelo referencial teórico, que é justamente o tema da nossa aula de hoje. O referencial teórico, ele nada mais é do que a base que você vai usar para justificar o seu trabalho. Essa base é uma base de conceitos, referencial é o que você vai usar de teorias de alguns autores, de alguns pesquisadores, de alguns trabalhos que foram feitos anterior ao seu e que você vai usar isso como referência para embasar teoricamente o seu trabalho. Todo trabalho precisa de teorias, precisa de pesquisas, e essas pesquisas e teorias você vai concentrar todas elas na grande maior parte no referencial teórico, que é um ponto importantíssimo do trabalho de vocês, tá? Então, para a gente começar, eu vou iniciar pela apostila de vocês. Por favor, me confirmem aí se vocês estão tá aparecendo na tela para vocês. Então, tá assim, né? Tá bom, então. Então, a gente precisa... Vou usar aqui o que vocês estão tendo um acesso mais fácil, um acesso mais rápido, que é o referencial teórico. Então, aqui na apostila de vocês, ele tem uma frase só falando sobre referencial teórico especificamente. Ele diz o quê? Que refere-se às teorias que servem de base teórica para orientar a pesquisa e fundamentar a elaboração do trabalho, que nada mais é do que um resumo do que eu acabei de apresentar para vocês. Então, quando se fala em referencial teórico, que vai ser justamente essa base teórica do seu trabalho, que vai justificar muita coisa e vai explicar muita coisa, tipo o porquê de você estar realizando aquela pesquisa, e vai apresentar dados mais concisos do que está te levando a pesquisar aquilo ali, e você vai estar justificando cientificamente o seu trabalho. Então, quando a gente fala em referencial teórico, inicialmente a gente já tem essa diretriz, que é a diretriz de usar a pesquisa para justificar o trabalho. Mas o ponto-chave mesmo do referencial teórico é aqui, ó, as citações. O coração do referencial teórico são as citações. O que são as citações? As citações são os autores, né? Os trabalhos que você vai usar durante a construção do seu referencial teórico. Então, todas as vezes que você utiliza uma teoria, que você utiliza uma afirmativa, uma descrição de algum autor, o qual você pegou do trabalho dele aquela citação ou aquela referência, você vai citar no seu trabalho, no seu texto, você vai citar que aquela teoria específica, aquele conceito específico você tirou de um determinado trabalho.
Por exemplo, tem até um ponto aqui que ele fala assim, Andrade 99 afirma que são finalidade das citações exemplificar, esclarecer, confirmar ou documentar a interpretação de ideias contidas no texto. Ele usou essa frase para mostrar como você usa a definição de alguém para explicar o seu trabalho. Vejam que os autores da nossa apostila, eles não disseram apenas o conceito diretamente aqui. Eles utilizaram o conceito, mas que ficou entre aspas, e claro, dizendo que o autor dela, na verdade, é o Andrade, e que não foram eles. Entendem? Então, para construir o seu referencial teórico, você precisa das citações, e as citações são justamente você colocar ao longo do seu texto, nos parágrafos, o autor que você tirou, que você copiou aquele conceito e o ano que aquele conceito foi publicado. A apostila vai além, ela explica para vocês os tipos de citações, né? E como que você vai inserir essas citações dentro do seu texto. Por que eu estou usando a apostila? Porque vocês vão poder ir lá diretamente na apostila de vocês para poderem irem se situando, irem se guiando, tá? Então, a citação pode ocorrer de forma direta, que é uma citação literal, é uma reprodução fiel do texto que você está lendo lá, de onde você vai tirar a sua informação. Então, uma citação literal, um exemplo bom é esse aqui, que a gente tem na apostila. Ele usou exatamente o que o autor escreveu, mas ele aplicou dentro do texto dele para ficar usando. E uma citação indireta é uma citação não literal. Você não vai utilizar exatamente o texto que ele escreveu lá no trabalho dele, mas o que você vai escrever é a partir do texto dele, então a gente chama isso de paráfrase. É quando você escreve de uma forma diferente, mas a mensagem que você passa é a mesma do texto original, entende? Então você consegue manter aquela linha de pensamento daquele texto, daquele parágrafo, só que você está escrevendo com as suas palavras. Isso é paráfrase. E ela precisa, dentro de um texto científico, dentro de um trabalho de TCC, ela precisa ser citada. Você precisa citar de onde que você tirou aquele conceito, muito embora você não esteja escrevendo exatamente como estava no texto original. Tá? Então, por definição, aqui na apostila de vocês, paráfrase é a tradução de um texto complexo para uma linguagem mais acessível. Às vezes você encontrou um conceito muito bom em um trabalho científico, ou de repente num trabalho que está em um outro idioma, para quem fala mais de um idioma aí, nada impede que você utilize esses trabalhos como fonte, tá? Mas aí no caso você vai precisar fazer essa tradução, fazer essa paráfrase. E não quer dizer exatamente que parágrafo é só tradução, tá, pessoal? Só estou usando o caso aqui para explicar que você pode ler um texto em qualquer fonte confiável, você pode ler um texto e você pode tirar a suma daquele texto, o que interessar a você de fato, e reescrever com as suas palavras no seu trabalho, mas você jamais vai deixar de citar o autor original daquele trabalho, tá? De onde você tirou aquele conceito. Ah, professor, mas eu escrevi com as minhas palavras, mas você precisou do texto dele, dos conceitos dele para conseguir chegar à sua conclusão. Então, nesse caso, a teoria é dele, não sua, porque você precisou usar o conceito dele para justificar o seu. Estou indo rápido demais, vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo bem aí? Pessoal que chegou agora. Tá ok, né? Aham.
Sim, sim. Então, gente, quando vocês forem ler lá, se guiar na apostila de vocês, ele tem como eu mostrei anteriormente, para quem chegou atrasado, ele tem aqui um breve conceito sobre o que é referencial teórico na página 116 da apostila de vocês. Ele fala um pouco, em alguns trechos do texto aqui mais para cima, umas 2 ou 3 páginas para cima, ele fala um pouco. Inclusive, ele fala da BNT 6022, que é a base de formatação de trabalhos, tá? Mas o que vai guiar mesmo a escrita de vocês são as citações, tá? Porque para construir um bom referencial teórico, você tem que seguir à risca o que tem de conceito aqui para as citações, tá bom? Então, basicamente, citação é você não deixar solto um conceito ou não deixar parecer que aquele conceito você criou naquele momento e que ninguém nunca tinha falado sobre isso anteriormente. Então você tem que dar reconhecimento aos autores originais dos trabalhos, tá? Então, se você fizer isso de forma direta, que é uma citação literal, como eu usei essa frase aqui da apostila como referência, citação literal, você vai usar a citação direta, você vai escrever literalmente o que o autor escreveu no texto dele. Colocar entre aspas e dizer quem foi o autor que disse aquilo ali. Você jamais vai dizer que é autoria sua, tá? E a citação indireta é quando você lê um texto, você compreende a mensagem daquele texto e você vai utilizar aquela informação que você retirou de lá para escrever no seu texto. Ou seja, você vai escrever com as suas palavras, você vai parafrasear. Mesmo assim, você precisa dizer, você precisa citar lá no final do parágrafo quem foi o autor que te passou aquela mensagem e em que ano foi que ele escreveu o trabalho de onde tu tirou aquela mensagem. Então, por favor, muita atenção com isso, porque a gente está diante de uma situação que se você por algum motivo deixar de fazer essa citação, você pode ter até ser acusado de plágio, tá? E plágio automaticamente vai cancelar o TCC de vocês e reprovação automática, porque plágio é crime, tá? Então, nosso objetivo aqui é justamente guiar vocês por um caminho que vocês não caiam nessa armadilha, tá? Então, por favor, tudo tenham como base, antes de mais nada, que vocês são, apesar de estarem no nível técnico, vocês são sim pesquisadores também, entendeu? Vocês, na prática, vocês vão ser fonte de muitos dados e tal, mas tenham sempre em mente que antes de vocês vieram outras pessoas que fizeram pesquisas muito mais aprofundadas do que as nossas e que essas pessoas já criaram ou reproduziram conceitos que a gente não conhecia ainda, mas que a gente vai precisar conhecer para poder escrever nosso trabalho. Então, tenham sempre em mente, antes de você, alguém já fez a definição de qualquer assunto que você vai falar hoje. Entendido? Então, qualquer assunto que você vá falar hoje, você vai encontrar alguém por trás daquilo, algum pesquisador, algum autor, algum editor que já escreveu sobre o assunto, que já conceituou aquilo ali. Então, para você não se perder nesse meio aí, tenham sempre em mente que qualquer conceito que vocês colocarem no trabalho de vocês, alguém já falou antes de vocês desse mesmo assunto e que você precisa citar essa pessoa como uma das suas referências. Você não pode deixar o leitor do seu texto entender que aquilo foi uma criação sua. Jamais, não façam isso, tá bom? Tá ok aí? Tá tudo bem?
Alguma pergunta, alguma dúvida? Estou falando muito rápido. Tá acompanhando? Ótimo. Então vai fazendo um rabisquinho aí para você não esquecer. Então ele traz aqui alguns exemplos para você. Quando você vai fazer citação, por exemplo, aqui, ó, segundo o Senar 2016, quer dizer, o meu leitor ele já entendeu que o que vai vir após essa vírgula aqui, o que virá após essa vírgula aqui, não é conceito de Isaac, é conceito de Senar. Eu só estou usando para embasar o meu texto. Então, o Senar, lá em 2016, falou que o técnico em agronegócio formado pelo Senar é um profissional especializado na execução de procedimentos de gestão do agronegócio que planeja e auxilia na organização e controle das atividades de gestão do agronegócio. Quer dizer, eu poderia conceituar a função, a atividade do técnico em agronegócio pela experiência que eu tenho como profissional, como professor também da Rede ETEC. Mas eu jamais poderia dizer que foi uma criação minha, porque alguém antes de mim já conceituou isso, e esse alguém foi o Senar. Então eu preciso dar o reconhecimento de criação para o Senar, que é o mentor original dessa fala, tá bom? Então muito cuidado com isso. Por vezes, quando vocês lerem lá a 6023, 22, que ele cita mais acima, lá nas primeiras páginas que eu mostrei, ela vai dizer, ela vai dar o passo a passo para vocês de como citar cada autor. Quando você tira a informação de um artigo científico, você tem uma forma de conceituar. Quando você tira a informação de um TCC, de um livro, de um boletim técnico, você tem a forma também de fazer essa referência, de fazer essa citação. Às vezes, no início do parágrafo, às vezes no final, para cada caso existe uma regra. Então, quem sabe na nossa próxima aula eu posso tratar mais especificamente disso, para vocês ficarem mais safos ainda, mas por hora o importante é vocês terem conhecimento disso aqui, saber que nenhum texto, nenhum conceito que vocês escreverem no trabalho de vocês é de fato criação de vocês, tá? Alguém antes de vocês já falou isso, alguém antes de vocês já conceituou, e você precisa citar esse alguém no seu texto. Tá certo? E esses exemplos aqui, ele está falando justamente como que você vai citar. No caso da citação literal, o corpo do trabalho, o trecho deverá ser apresentado em aspas e preferencialmente com estilo de letra que a diferencie. Normalmente você faz isso quando é até 3 linhas e quando você vai usar exatamente as falas do seu autor aqui citado, tá bom? E no caso também você usou uma fala inteira aqui, né? A segunda opção aqui é quando você não usou a fala inteira e usou a reticências entre parênteses. Quando a citação é maior que 3 linhas, aí você já vai apresentar como um parágrafo e vai fazer o recuo à esquerda, o tamanho da fonte vai ser menor, como ele está exemplificando aqui. Conforme Senar 2016, ele colocou nesse estilo aqui no trabalho, e vocês vão fazer isso no trabalho de vocês também, quando precisarem. Ele colocou exatamente o texto do autor aqui dentro do trabalho, encaixou dentro do texto dele, claro, considerando lá aquelas questões de coerência, de coesão, mas ele vai recuar esse texto e vai iniciar já dizendo quem é o autor que escreveu aquilo ali, tá bom? Então, isso é sobre o referencial teórico, né, e as citações, que são importantíssimas para quem vai construir um referencial teórico. Deixa eu
vocês conseguiram pegar o fio da meada, assim, sobre o que é um referencial teórico, o que é... Certo? Então, vocês têm mais um complemento falando sobre citações no guia de projeto final de vocês. Vocês estão vendo aí? Apareceu para vocês? Aqui ele apresenta de uma forma mais resumida aqui na apostila, entendeu? Quando vocês precisarem ter algum acesso mais rápido, uma leitura mais rápida aqui, é tudo aquilo que eu falei anteriormente, só que de forma mais resumida. Mas aqui tem um aviso importantíssimo, que é o que eu falei anteriormente. Usar citação de outros autores sem citar é considerado plágio, tá? Então, se for identificado que você copiou da internet alguma coisa, do livro ou de algum outro trabalho, automaticamente você está sujeito à reprovação, tá? Quem achar que pode encontrar um trabalhinho na internet aí, legal, olha que bacana, vou usar isso aqui. Cuidado, tá? E lembre-se que o professor também já foi aluno, então é fácil identificar esse tipo de coisa. Por mais, muito embora pareça que não, mas a gente conhece, tá? Especialmente quando o rapaz só dá um Ctrl+C e um Ctrl+V lá, fica bem claro, tá bom? Então, para a gente entrar na segunda parte da aula, eu vou mostrar para vocês aqui um referencial teórico pronto, que eu já vou aproveitar e falar de uma outra situação para vocês. Está aparecendo aí? Para vocês? Só um minuto, gente. Esse referencial teórico aqui, pessoal, ele é o meu referencial teórico de um artigo que eu escrevi para especialização. E eu quero mostrar para vocês do que se trata um referencial teórico, de fato. Não, assim, saindo um pouco das citações e entrando para o que é de fato um referencial teórico. Quando você define o seu assunto, quando você define com o que você vai trabalhar, por exemplo, aqui o tema do meu trabalho foi organização social e comercialização da produção agrícola numa comunidade. Então, em cima desse tema, eu parto para o referencial teórico, tá? Esse modelo de artigo que vocês estão vendo aqui não é o do Senar, tá? Esse aqui foi de um trabalho que eu fiz fora do Senar. Então, assim, quando eu chego no referencial teórico, eu vou usar toda e qualquer justificativa, toda e qualquer teoria que existir, que eu consegui encontrar na minha pesquisa, eu vou usar para conceituar o que eu estou trabalhando no meu trabalho, na minha escrita, né? Então, por exemplo, se o seu trabalho, se o tema é, sei lá, gado de leite, por exemplo, que eu sei que a região de Marabá trabalha muito com essas coisas, com gado, né? Não sei se vai ter alguém que vai fazer isso, mas vamos supor que você vai trabalhar, sei lá, com gado de leite. O seu tema tem alguma referência com gado de leite. Então, o seu referencial teórico, ele vai tratar de tudo que você encontrar sobre o manejo do gado de leite, se o seu tema envolver o manejo, por exemplo. Então, durante o seu referencial teórico, você vai buscar autores que escrevam sobre esse manejo, que deem formas, que expliquem conceitos, que expliquem práticas, que expliquem modelos de criações, né, de formas de fazer pastagem, de fazer
ou complementar, alguma coisa assim. Então, tudo isso você vai pegando os conceitos dos trabalhos e vai montando dentro do seu referencial teórico, dentro do seu texto. Como eu trabalhei aqui, por exemplo, o meu tema lá foi comercialização e organização social dentro de uma comunidade, então eu já começo usando o conceito do Neto e do Lima aqui, ó, e que eles têm um trabalho e eles falam muito sobre o fortalecimento coletivo entre integrantes de uma comunidade. Então eu já utilizei o conceito deles aqui no meu primeiro parágrafo para iniciar o meu assunto, sempre aqui fazendo a referência do rapaz aqui, quem criou, e a todo momento, quando eu aplico algum conceito, quando eu falo de alguma definição, eu logo coloco o autor e o ano que esse autor escreveu isso, tá? Percebam que em todos os meus parágrafos tem uma referência ou duas, no mínimo uma em todos os parágrafos, porque é impossível você escrever um parágrafo inteiro só com as suas palavras e dizer que tudo aquilo que você escreveu ali foi criação sua. Não dá para fazer isso assim, pelo menos não aqui no referencial teórico, tá? Então, cuidem para que no texto de vocês cada parágrafo tenha uma referência. E preferencialmente que você sempre faça citação indireta, que é aquela citação onde você lê o trabalho do rapaz e você transcreve com as suas palavras, mas você não deixa de citar o autor original do texto. Evitem estar usando a citação direta, que é a transcrição do texto literal do autor, porque isso causa uma impressão de que você não se deu nem o trabalho de ler o trabalho do rapaz todo, que você nem se deu o trabalho de transcrever, de analisar o que você está botando no seu trabalho. Às vezes, dá a impressão de que você só achou ali alguma coisa que foi conveniente, copiou e colou rapidinho no seu texto, botou dentro da formatação exigida e pronto. Então, quando você transcreve mesmo, lê, entende o que o pesquisado lá, a sua fonte de pesquisa escreveu, você passa uma segurança maior para quem está lendo. Então aqui eu primeiro iniciei no meu referencial teórico falando sobre organização social, sobre desenvolvimento estratégico, e aí eu cheguei no comércio, que era o miolo do meu trabalho. Mas até eu chegar aqui eu conceituei todos os outros fatores que eu fui abordando ao longo do trabalho. Então, o referencial teórico é isso. Escreveu um pouquinho, conceituou alguma coisa, citação nele. Não deixem de citar, tá bom? E em alguns casos, olha, você até tem mais de uma referência para poder citar ali naquele parágrafo. Isso é muito bom, vocês transcreverem os parágrafos, os conceitos e usarem, né, uma referência para poder justificar aquele conceito ali. E assim você vai seguindo, tá? Então, o referencial teórico vão ser todos os conceitos e todas as bases científicas que você vai utilizar ao longo do seu trabalho, que vai guiar a sua pesquisa. Então, também não precisa ser grande. Você conseguindo elencar o que você vai usar ao longo do seu trabalho, você conseguindo mostrar cientificamente aqui os pontos que você vai trabalhar, você vai ter já um referencial teórico bom. No meu caso aqui, o meu referencial só teve 2 páginas. 3 páginas. Então, não é um ponto do trabalho que exige tanto assim de você escrever um monte de coisa. Não necessariamente. Se o seu tema for muito, muito amplo, muito aberto, e você tiver que conceituar muitas coisas, tudo bem, você pode até escrever um pouco mais. Mas normalmente fica nisso aqui, ó, 3 até no máximo 4, 5 folhas. Não precisa escrever demais também. Agora, precisa ser bem conciso, tá? Vou direto ao ponto, pá e pô. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, vocês estão acompanhando bem aí, tá? Não deu nenhuma falha não, né? Na internet, tá legal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa com relação a
a referencial. Tá ok, né? Só lembrar uma coisa para vocês. Até dia 21 desse mês vocês precisam mandar esse referencial lá no AVA, viu? AVA presencial, tutor, Isaac. Vocês vão lá, anexam e me mandam. Eu não vou mandar mensagem, eu não vou enviar como atividade. Vocês aqui vão escrever e vão me mandar. Talvez lá no AVA EAD apareça alguma atividade, lá alguma coisa para vocês preencherem e enviarem. Mas eu nem sei porque eu não olhei ainda se de fato vai aparecer lá. Mas eu sei que para mim vocês precisam me mandar esse referencial até dia 21 agora de novembro, tá? Então uma coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, é sobre a nossa correção. Como vai proceder a nossa correção. Oi. Sim. Pode falar. Estou ouvindo o referencial teórico. Sim, somente o referencial teórico. Uhum. Mas é isso, tá? Eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre a correção do trabalho de vocês. Por que eu peço para vocês me mandarem os trabalhos dentro do modelo que o guia lá do projeto final pede, que ensina tudinho? E por que eu peço também que vocês me mandem o Word? Porque aqui eu posso corrigir. O Word tem aqui uma ferramenta chamada revisão, aqui, ó, que eu posso fazer as correções do trabalho de vocês, entendeu? Então, o meu documento não está para editar, mas vai dar, peraí. Então, durante a correção do trabalho de vocês, eu vou poder selecionar palavras, fazer correções, fazer comentários aqui. Por exemplo, aqui o que eu estou fazendo no meu, eu posso escrever, fazer um comentário aqui. E vocês, quando pegarem o documento de vocês de volta, vai estar o comentário, vai estar a correção aqui na lateral, entendeu? Posso apagar alguma palavra, reescrever alguma, e vai aparecer para vocês assim, ó, como se eu tivesse corrigido mesmo. Então, por isso que eu quero que vocês mandem assim os documentos para mim, porque eu posso fazer esse tipo de correção aqui, entendeu? Fazer comentário, fazer sugestão, de repente tirar alguma palavra, acrescentar uma outra, mas tudo que eu fizer no documento de vocês, vocês vão ver aqui no Word que eu fiz, entendeu? E aí, quando vocês receberem o documento de volta, é só vocês virem aqui em revisão, lá no Word de vocês, vocês vêm aqui em revisão, ó. Aí vai ter controlar alterações, vai ter aqui, ó, proteger, controlar. No caso de vocês vão, por exemplo, eu estou aqui em um comentário. Então, você tem a opção de vir aqui em revisão e, por exemplo, ir para o próximo comentário, no caso ter mais de um, ou você, de repente, acha que o comentário não está... Já li, eu já fiz o que o comentário pediu, eu venho aqui, clico em excluir, o comentário vai sumir, ó, entendeu? E sobre a correção, a mesma coisa, você vem aqui em revisão e você vai lá em aceitar. Você pode, por exemplo, clicar em aceitar, que a correção que eu fiz automaticamente vai ficar como sendo corrigida, entendeu? Então, e depois, ao final, o documento vai ficar com a correção final da forma que os dois trabalharam. Então, usem dessa ferramenta para a gente conseguir ter uma comunicação melhor durante as correções, tá? Por favor. Oi? Não, nesse caso... no caso você não vai colocar em preto, você só vai lá em revisão e clicar em aceitar a, a, a correção, que automaticamente o documento vai botar a correção que eu fiz para vocês, entendeu? O objetivo disso é vocês verem o que eu corrigi, o que eu pedi para ser mudado,
para vocês irem acompanhando de perto, entendeu? Porque se eu fizer a correção direta no texto, vocês nem vão perceber às vezes o que foi que eu corrigi. Então, façam dessa forma, por gentileza, tá bom? Gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso, comentar sobre referencial teórico, citação, e eu gostaria, por gentileza, que vocês colocassem os nomes aqui nos comentários, os nomes completos de vocês, para a frequência. Teve uma pergunta aqui, caso complementar, se você teve base no texto do autor para poder fazer essa complementação, você precisa citar, tá? Precisa citar o autor que te inspirou, digamos assim, a escrever com as suas próprias palavras. Então, é aquilo que eu falei. Sempre foi alguém antes de você que criou aquele conceito. Então, independente de você usar as suas palavras ou as palavras do autor, você deve citar ele de uma forma ou de outra. Nunca deixe de citar, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma curiosidade? Fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Todo mundo já colocou os nomes na lista? Sim, vai estar disponível lá o link da aula, tá? Antes da próxima aula, o link dessa já vai estar disponível lá. Então tá ok? Todo mundo já colocou os nomes? Então obrigado, gente. Tenham um bom dia, tenham uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Nas mensagens, você pode colocar. Tá bom. Certo, obrigado. Então, tenham uma boa semana aí, tá? Iniciem o referencial teórico de vocês, que o referencial teórico é um pouco demorado, porque você tem que pesquisar, você tem que ler os trabalhos para poder escrever o seu. Então, é uma parte do trabalho que é um pouco demorada, exige bastante leitura, bastante pesquisa. Então, a gente ainda está com tempo para escrever isso, então aproveitem já esses dias as folgas, se vocês tiverem alguma folga aí, já vão lá e caprichem no referencial de vocês e vão me mandando para eu poder fazer as correções, tá? Tá bom então? Um abraço a todos e uma boa semana.